Direitos máximos, deveres mínimos. Esse é o título de um livro que propõe uma análise, digamos, bem direta do Brasil. A ideia central é que uma cultura de privilégios acaba moldando a nossa sociedade de um jeito que a gente nem sempre para pensar. Vamos mergulhar nessa ideia? Olha, essa frase de um ex-deputado é o ponto de partida perfeito. Segundo o autor do livro, ela captura uma mentalidade muito específica, a de que um cargo público não é só uma função, mas sim um passaporte para um outro padrão de vida. É exatamente essa ideia que está no centro do debate. E aqui está o conceito que amarra tudo. Direitos máximos, deveres mínimos, não é só um título legal, é a lente que o autor usa para tentar decifrar a política, a economia e a cultura do Brasil. A tese é forte. Essa mentalidade estaria, de alguma forma, no DNA de quase todas as nossas instituições. Ok, para a gente entender bem essa tese, vamos começar pelo começo, desempacotando a ideia principal, do que o autor chama de festival de privilégios. O argumento é o seguinte: essa cultura de privilégios teria raízes bem profundas e se espalharia por tudo, do Estado à economia. A ideia é que, em vez de um senso de dever que vale para todo mundo, o que acaba dominando é uma busca sem fim por vantagens e por jeitinhos de ser uma exceção à regra. Tá, mas de onde veio isso tudo? Para responder, a análise nos leva numa viagem no tempo, para buscar as raízes históricas dessa forma de pensar. O autor aponta para uma mistura bem curiosa. De um lado, a gente tem a herança de Portugal, que organizava o poder distribuindo cargos e, com eles, privilégios. Do outro lado, chegam as ideias da Revolução Francesa com aquela promessa de direitos universais, para todo mundo. Segundo a obra, foi justamente o choque dessas duas visões que preparou o terreno para o cenário atual. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar como essa história se desenrolou. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, é vista pelo autor como o grande clímax desse processo. E por quê? Porque, na visão dele, ela teria aumentado enormemente a lista de direitos garantidos, transformando quase tudo em uma obrigação direta do Estado. Beleza, isso tudo é a teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona dentro da máquina pública? A análise traz uns exemplos bem específicos. Pega esse número, R$ 61.400. Foi o salário mensal que uma ministra do governo pediu na época, somando o pagamento dela com a aposentadoria. A justificativa foi o que mais chamou a atenção. Ela chegou a comparar o salário a trabalho escravo e falou da necessidade de se vestir com dignidade em Brasília. É um caso que o autor usa para mostrar essa percepção de que existe um direito a um certo padrão de vida. E esse gráfico aqui, ele deixa bem claro um dos possíveis motivos por trás disso. São dados do Banco Mundial, citados no livro, que mostram uma diferença salarial gigantesca para advogados em início de carreira. Ajuda a gente a entender por que, segundo a fonte, o serviço público acaba virando o grande sonho de consumo para tanta gente. E a lista de exemplos que o autor traz é longa. Ela vai de coisas aparentemente pequenas, como tapioca paga com cartão corporativo, passa por contratos de milhões para serviços de copeiro e chega em coisas maiores, como uma estrutura de saúde para o Congresso, que, segundo os dados, custa mais que o orçamento de saúde de muitas cidades brasileiras. Certo. E saindo um pouco do Estado e indo para a economia, como é que essa mentalidade se manifesta por lá? A análise diz que ela cria o que se chama de economia de favores. A palavra-chave aqui é rent-seeking. A ideia, no fundo, é bem simples. Em vez de inovar e competir para valer no mercado, muitas vezes é mais fácil e mais lucrativo conseguir um favorzinho do governo. Pode ser uma isenção de imposto, uma regulação que atrapalha o concorrente, por aí vai. E os exemplos vão pipocando, desde a proteção de alguns setores da indústria até programas de financiamento como o FIES. O autor chega a citar a meia entrada, sabe? O argumento dele é que ela funciona como um subsídio cruzado. Ou seja, na prática, quem paga o ingresso inteiro está cobrindo o custo de quem paga metade. Pensa nesse número, 17,7 milhões de reais. Esse foi o valor de um empréstimo do BNDES com juros bem abaixo do mercado. O beneficiário, segundo a fonte, foi um apresentador de TV que usou o dinheiro para comprar um jato particular. A diferença dos juros, nesses casos, quem cobre é o Tesouro Nacional. Agora a gente entra num ponto que, segundo a análise, é um dos mais delicados de todos: o sistema de justiça. O contraste que a obra apresenta aqui é de chocar, né? De um lado, o livro cita casos de pessoas que ficaram presas por meses por furtarem coisas de valor irrisório. Do outro, casos de crimes muito mais graves, em que os réus, com acesso a bons advogados e infinitos recursos, ficaram livres por anos ou cumpriram pena em casa.
É o que o autor chama de dois pesos e duas medidas. E não para por aí. O livro também fala da tal prisão especial. É um privilégio garantido por lei que diz que pessoas com diploma de faculdade ou que ocupam certos cargos públicos, se forem presas, têm o direito de ficar em celas separadas em condições melhores que as dos outros detentos. Então, com tudo isso na mesa, a obra deixa no ar uma pergunta que é, na verdade, o centro de tudo. A lei, no Brasil, vale mesmo para todo mundo do mesmo jeito? Bom, e com isso a gente amarra todas as pontas. Os privilégios no Estado, na economia, na justiça, e volta para aquela tensão inicial, entre direitos e deveres. O argumento que fecha o livro se concentra na nossa Constituição de 88. A crítica do autor é que ela transformou o que seriam metas como o direito à saúde para todos em deveres absolutos do Estado. Promessas que, na visão dele, são utópicas, simplesmente impossíveis de serem cumpridas na sua totalidade. E qual seria a consequência disso tudo? Segundo o livro, a gente acaba se tornando uma nação de credores, em que a sociedade é condicionada a exigir e a cobrar tudo do Estado o tempo todo, deixando a responsabilidade de cada um em segundo plano. E assim a análise termina com uma pergunta que fica ecoando, né? Numa cultura de direitos máximos, deveres mínimos, onde é que fica, afinal, a responsabilidade? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nesta análise.